Rio TV Debate. Olá! O desenvolvimento das tecnologias de comunicação, com o surgimento de novas mídias e a convergência entre elas, trouxe demandas e necessidades que não são atendidas pela legislação vigente. A reformulação do marco regulatório do setor é um desafio que o Congresso Nacional precisa enfrentar. Para isso, foi criada a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, a Frente Com, movimento de âmbito nacional, mas que vem sendo acompanhado em outras esferas de governo. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já existe a Frente Parlamentar em prol da democratização da comunicação e cultura, que traz a discussão para as necessidades do município. As TVs legislativas também estão inseridas nesse contexto e têm um papel fundamental para a democratização da informação. E a Rio TV Câmara aproveita esta edição do Rio TV Debate para comemorar os 4 anos de suas novas instalações, que permitiram ampliar sua programação. O vereador Raimon, membro da Frente Parlamentar em prol da comunicação e cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, teve um problema de saúde e não vai participar do debate. Estão aqui comigo uma das coordenadoras do Fórum Nacional de Democratização da Informação, a psicóloga Roseli Goffman. O vice-presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, a Astral, e também diretor da Rio TV Câmara, André Mota Lima. E o membro da coordenação colegiada da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, deputado federal Jean Willis. E você de casa também pode participar do Rio TV Debate ao vivo pela internet, no endereço www.câmara.rj.gov.br. E participe também enviando perguntas para a Silvia Serra, não é isso, Silvia? Pois é, Francis. Boa tarde. Quem quiser participar do programa pode mandar sua pergunta para riotv@câmara.rj.gov.br ou ligar para 3814-1101. Obrigado, Silvia. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Eu gostaria de começar com a primeira pergunta sobre essa frente parlamentar, que eu queria saber o seguinte: quais são os principais pontos de discussão dessa frente parlamentar e o que está sendo discutido, quais são as ações daqui para frente que vão ser empreendidas pela frente? Essa frente parlamentar pela liberdade de expressão e democratização da comunicação com participação popular. O nome é grande, mas é isso mesmo, tem que marcar a participação popular, porque a gente quer discutir o novo marco regulatório. O objetivo principal é discutir o novo marco regulatório das comunicações no Brasil, dada a presença das novas tecnologias da comunicação e do impacto delas, né, não só no mercado das comunicações, mas o impacto na vida das pessoas. A frente tem a proposta de discutir esse novo marco regulatório, está mais próximo ali do governo, do Poder Executivo, do governo federal, das políticas públicas do governo federal em relação à comunicação, e também acompanhar os projetos de lei ligados à comunicação que já tramitam na casa. É importante lembrar que essa frente ela foi iniciativa da deputada Luísa Erundina, que é uma pessoa bastante admirável como uma figura democrata. Quando eu digo democrata, não é do democrata, mas uma pessoa que tem uma paixão pela democracia, e por isso ela fez questão que essa frente fosse mista e que ela tivesse a participação popular. É fundamental que a sociedade civil acompanhe, saiba quais são os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, que dizem respeito à comunicação, e que a sociedade civil discuta mesmo, seja bem informada, bem pautada sobre esse novo marco regulatório. Quem participa dessa frente parlamentar? Olha, além dos parlamentares, né? Além dos parlamentares, tem uma série de entidades. Tem o Intervozes, que participa ativamente, o ABRAS, que é a Associação Brasileira de Combate à Corrupção Eleitoral, nós temos a Associação de Rádio e TV, FENAGE, o setor privado foi convidado, né, os empresários, na verdade, a representação dos empresários do setor. Essas entidades foram convidadas, mas elas não se fizeram presentes, né, mandaram representantes, a gente sabe por quê. Então é isso, além dos parlamentares, ou seja, eu esqueci também de falar do deputado Emiliano José, do PT da Bahia, que ele e a deputada Luísa Erundina foram, assim, digamos assim, os dois que iniciaram o processo. E depois, a reboque, veio eu, digamos assim, fui um dos primeiríssimos deputados a me juntar a eles dois para a gente começar a estruturação da frente. Eu tenho um interesse particular nesse quesito, eu sou jornalista, trabalhei durante muito tempo em jornal, né? Hoje eu estou num outro lado, saí da militância para
trabalhar, fazer a política institucional, e esse tema me interessa muito, o tema da democratização e da liberdade de expressão. E é importante lembrar que a gente colocou no nome da frente liberdade de expressão, porque toda vez que se tenta discutir, né, um controle social sobre o serviço público de comunicação no Brasil, certos setores acusam essas pessoas de como dizer, atentadores da liberdade de expressão, de pessoas contra a liberdade de expressão ou a favor da censura. E não é verdade. André Mota Lima, você acha importante que as outras esferas de governo que se discutam essas questões em relação à democratização da comunicação também no âmbito municipal, estadual, quer dizer, mais próximo da gente mesmo? É pena até que o nosso Raymond tenha ficado doente aqui pouco antes do debate começar, né, não se sentiu bem, porque ele poderia relatar a preocupação da Câmara Municipal em relação à discussão desse tema. E por quê? Se a gente for pegar a própria regulamentação dos canais no processo digital, e mesmo que já existe nos cabos, acabou que legalmente um conselho de comunicação de âmbito municipal teria, segundo a legislação, o papel de gerir um canal comunitário, de gerir o chamado canal da cidadania, que não ficou bem claro. Então, de certa maneira, cabe a uma Câmara Municipal, na escolha desse conselho amplo de participação de vários setores e segmentos, até representantes também que seja do lado patronal, do lado dos donos de veículo, conseguirem com isso estabelecer critérios para uma participação democrática da cidadania nesse canal novo, que a gente mais tarde pode até esclarecer aí as dificuldades de implantação, porque o sistema de implantação da TV digital no Brasil acabou levando uma puxada de freio, né, no final do governo Lula para o início do atual governo, o que também é desconvir que é uma questão natural, principalmente no momento que ele foi casado com o Plano Nacional de Banda Larga e deixou de ser uma coisa sozinha, né? Isso com o tempo a gente explica melhor. Obrigado, André. Mas eu queria que a senhora me falasse sobre as discussões, né, do Fórum de Democratização. Quais foram as discussões, quais são os pontos também que estão sendo abordados? Mais ou menos como o Jean explicou para a gente. Na verdade, primeiro, boa tarde aos telespectadores, boa tarde meus companheiros aqui de debate. O que eu acho importante é uma mudança de ângulo que está acontecendo. A formação dessas frentes parlamentares, tanto a nível municipal quanto a nível lá da Câmara Federal, elas querem dizer o quê? Hoje em dia, há uma mudança na correlação de forças da política. A quantidade de deputados que nós tivemos assinando pela frente parlamentar, para mim, foi uma coisa extraordinária. Para mim, quero dizer, para o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Quando, em algum tempo, nós tínhamos 190 deputados assinando por uma convocação de uma frente parlamentar, na verdade, pelo direito à livre comunicação. Quando? Nós nunca tivemos isso na nossa história. E aqui no Rio de Janeiro, participei junto com o vereador Raymond também, porque eu sou carioca, né, sou daqui, então acabei participando do lançamento da frente municipal aqui, que inclusive amanhã às 10 horas se reúne novamente na Câmara. Só que ela junta comunicação e cultura, porque na verdade são dois temas muito imbricados, embora a gente tenha os poderes diferenciados. E na verdade, com o processo de digitalização, o que acontece? Quem vai produzir conteúdo para essa digitalização que virá, né? A gente sabe que houve uma certa mudança de prioridade que você menciona com a questão do Plano Nacional de Banda Larga. Mas, de qualquer maneira, o que está em jogo é a conselhos de comunicação social a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Inclusive, é uma regulação que existe na Constituição que não foi obedecida até o presente momento. Há 20 anos que o Congresso não convoca esse Conselho de Comunicação. Chegou a ser montado até. Que seria, exatamente, parece assim um balão de ensaio. Então, o balão de ensaio é o seguinte, já foi um balão de ensaio. Eu estou dizendo que agora há uma mudança na correlação de forças. Tanto aqui no Rio de Janeiro, quando nós tivemos vários parlamentares aqui da Câmara dos Vereadores assinando a convocação da frente, quanto a nível nacional e a nível estadual, já há um projeto
em trâmite convocando o Conselho Estadual de Comunicação, que é uma legislação que existe, mas é aquela coisa, é lei, mas não se cumpre. Por que o nome dessa frente tem que ter participação popular? Porque é do interesse de cada um de nós, da sociedade civil, fazer parte desse debate. Isso não é uma prioridade somente dos jornalistas, somente dos radialistas, somente das pessoas que trabalham com comunicação, mas é o interesse da população. Por quê? Porque educação, gente, não se dá só na escola. A violência, a cultura da violência que a gente assiste, né, esse excesso que muitas vezes se cometem nas concessões públicas, são excessos. Não tem ninguém que está assistindo aqui o programa, nem sentado aqui, que jamais se sentiu assim, tranquilo com relação ao que é veiculado na concessão pública. É fundamental que nós tenhamos direitos que sejam legitimados. E nós não temos outra forma de fazer isso do que ter representação nos conselhos das TVs que são concessões públicas. Ter representação significa amplos segmentos da sociedade, que tenha governo, que tenha os profissionais e que tenha ampla representação dos segmentos sociais, que são 100 entidades que assinaram pelo lançamento da frente parlamentar lá no Congresso. 100 entidades. Inclusive o Conselho Federal de Psicologia, do qual eu faço parte. E as TVs, como você me explicou, as TVs privadas estão inseridas nesse contexto? Com certeza. Porque existe uma... O que é esse marco regulatório? A gente fica falando marco regulatório, parece um bicho de 7 cabeças, um fantasma, uma assombração. Então eu, como psicóloga, vou falar de fantasma. Né? Me sinto à vontade, porque é o que a gente faz no exercício profissional, é transformar os fantasmas, os medos, os terrores, o sofrimento humano em alguma coisa, né, mais real e mais, vamos dizer assim, dentro da justa medida. Então, o que acontece? Não há terror em relação à participação da sociedade nesse debate. Não há nenhum fantasma. O que há é que educação não é só na escola, educação é na concessão pública, educação é na TV. Hoje em dia, a cultura da violência, ela é muito veiculada pela televisão. A gente precisa ter maneiras de nos proteger enquanto sociedade e ter um conteúdo mais variado de programa. Não estou dizendo para não ter programa de violência, porque eu sei que tem gente que gosta. E numa sociedade democrática, é preciso legitimar todos os direitos. Agora, que esse programa de violência não seja inserido durante o dia. Ah, é jornalístico, então pode ter violência. Mas a criança que está assistindo, ela não sai da sala. Entendi. Bom, Silvia, a gente tem uma pergunta de um telespectador. Lê pra gente então, por favor, Silvia. A Joana Santos, do Flamengo, pergunta: a TV pública não corre o risco de ser sempre chapa branca? Obrigado, Silvia. André, eu acho que eu vou começar. Bem, correr risco corre. Às vezes a gente lembra os tempos idos da ditadura e algumas televisões comerciais também foram chapa branca, né? Verdade. De determinada maneira, o risco não é apenas de TVs públicas, embora possa ser maior. Há um entendimento que a gente tem que minorar isso, mais do que pela participação popular, até pela concepção que se possa ter de uma televisão pública. É bem verdade que o governo Lula, no final, já de seu segundo governo, né, o segundo governo Lula, ele procurou até criar esse conceito de TV pública ao tentar unir o que era a Radiobras, que é nitidamente o canal da chapa branca, o canal da divulgação dos atos de governo, com a TV Educativa do Rio e do Maranhão tentando criar então a EBC. É discutível, é extremamente discutível, os companheiros de lá vão ficar chateados comigo, que isso seja realmente uma TV com um caráter público, por maior que seja o interesse. Isso é louvável e tem que ser elogiado. Mas a TV, e aí vão pegar o exemplo do Legislativo, ela não é uma televisão como outra qualquer. Ela é uma televisão da instituição. E ela se torna democrática na medida em que ela mostra ao cidadão a atividade desse Legislativo, dos seus representantes. Quer dizer, quanto maior a transferência de informação e a transparência, melhor dizendo, né, do que ela executa como programação, maior será o seu caráter público, né, igualando, inclusive, que é um cuidado que a gente tem aqui, a participação de todos os parlamentares, não privilegiar A, B ou C porque está num cargo de poder ou porque tem maioria. A gente tenta
que é a característica do próprio legislativo, é o controverso, né? A minoria poder falar, a maioria poder falar, isso a gente preserva enquanto canal no município do Rio de Janeiro. E, aí falando também um pouco como vice-presidente da Astral, é o conceito de todos aqueles que se fazem representar na entidade nacional defender essa bandeira, de que os canais legislativos têm que ser cada vez mais públicos, embora não é um canal que esteja voltado para uma visão crítica, por exemplo, da própria ação do Legislativo. Não é isso que se espera, inclusive, desse canal. Ele tem que abrir essa crítica, a sociedade tem que se manifestar, especialmente na hora do voto. E é preciso relativizar também a noção de chapa branca. Eu acho que um grupo privado que explora uma concessão de TV e rádio no interior, no estado, e cuja programação é utilizada para eleger determinados candidatos e para sustentar determinados grupos políticos e para constituir curral eleitoral, é muito mais nociva à democracia do que as TVs ditas chapa branca, que são as TVs públicas, que se preocupam com a divulgação do trabalho parlamentar. É preciso que a sociedade esteja atenta a isso, por exemplo, né, que determinados políticos que se sustentam, inclusive, mantendo seus privilégios, se reelegendo e constituindo suas capitanias hereditárias, ou seja, elegendo seus filhos por aí, se beneficiam, por exemplo, dessas concessões, de uma concessão pública, da exploração privada de uma concessão pública, e nesse sentido é muito mais chapa branca para mim do que uma TV pública. E não só a programação legislativa, mas também as televisões legislativas, elas podem fazer outros tipos de programação culturais, sociais, né, como a gente costuma fazer aqui na Rio TV Câmara, que tem os tipos do Rio, que são pessoas que caracterizam o Rio de Janeiro, temos os bairros do Rio também, enfim, abordando também a questão cultural, que é um papel da TV pública também, né? Abrir espaço para isso. É a própria tradição que tem da TV Câmara Federal e da TV Senado, de grandes documentários, de grandes, até músicas, ou seja, aquele espaço que normalmente a TV comercial só dá aos artistas consagrados, e esse tipo de TV tem a possibilidade de democratizar mais a cultura, o que remonta para aquilo que falou a Roseli em relação à junção de cultura com comunicação, no caso específico do município do Rio de Janeiro. Bem, a propósito disso, é importante assim, a TV pública ela não pode ter horror do entretenimento. A TV pública ela tem que ter afinidade com o entretenimento. Cada vez mais a educação, ela está ligada ao entretenimento por causa dos meios, porque as crianças hoje já são criadas na interação com as mídias digitais. Então, eu acredito que a gente tem um enorme potencial, maravilhoso potencial, para não fazer da TV pública aquela coisa chata, massiva, aborrecida, que lembrava os tempos que eu era criança e assistia aquela aula de moral e cívica. Né? Vocês alguém deve ter passado por essa vicissitude aqui horrorosa. Depois mudou para o SPB. Então a TV pública, me parece assim, inclusive o FNDC fez muita força para a criação da EBC. Eu discordo um pouco da tua posição, já que é um debate, me dou esse direito, dizer assim, é uma possibilidade que nós temos de uma rede nacional em contraponto às redes nacionais hegemônicas. Não é que eu acho a rede nacional mais importante. A rede nacional, ela é tão importante quanto a programação local, mas não se pode abrir mão dela enquanto um efeito de atingir uma população maior. O que eu quero dizer com isso? Houve uma massificação e uma hegemonização de um tipo de padrão de beleza, de um tipo de padrão cultural, de um tipo de padrão comportamento que é veiculado pela maravilha técnica que essas emissoras privadas atingiram em rede nacional. Então você vai a qualquer lugar do Brasil, você encontra a mesma roupa, você encontra a mesma linguagem. Na verdade, as localidades estão perdendo a identidade. Então, o contraponto da TV pública é poder resgatar essa identidade em rede nacional. Por quê? Porque pelo marco regulatório, agora vamos voltar àquele fantasma, nós temos três sistemas. Um comentário antes de você entrar no marco regulatório, porque já que é um debate, a gente tem que se permitir. Claro. Eu concordo exatamente com ela, mas é preciso lembrar também que as populações, as culturas não são tão passivas assim. Claro que há uma tendência à hegemonização
desculpe, a palavra não é essa, mas homogeneização. Tornar tudo homogêneo, muito igual. Claro que há essa tendência. Mas as culturas também sabem se defender. As culturas também oferecem resistências e prevalecem. E ali negociam com essa tentativa, digamos assim, dos meios de comunicação de massa, de massificar os comportamentos e as culturas. Tem as suas maneiras de resistir. Claro que com isso a gente não está abrindo concessão para esse tipo de violência cultural promovida pelos meios de massa. Mas também a gente não pode considerar que as pessoas, as populações, os grupos não se defendem, não têm suas resistências culturais. Tem um exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas para os alunos, a dificuldade, por exemplo, que a Coca-Cola teve de se inserir no Maranhão por causa do Guaraná Jesus. Então, como a população resistiu e a Coca-Cola teve, ao fim e ao cabo, que ceder. Me parece, não sei, não posso confirmar essa informação, mas a Coca-Cola acabou adquirindo a fábrica do Guaraná Jesus porque as pessoas não deixavam de tomar o Guaraná Jesus para ceder a Coca-Cola. Então, tem um tipo de resistência ali cultural que as populações estabelecem. Com isso, a gente não tem que negligenciar o que ela falou, que é algo muito importante. Então, essa insistência, eu até quero lembrar aqui que eu conheço esse diretor aqui de um bloco de rua, que é uma insistência cultural do Rio de Janeiro, que se o Rio de Janeiro não tivesse insistido nos blocos de rua, eles estariam acabados hoje. E hoje em dia até existem políticas para apoiar os blocos de rua. Quer dizer, endossando o que o deputado Jean Willis está colocando, que é perfeitamente verdadeiro. A cultura popular, ela insiste diante dos padrões hegemônicos, mas a gente tem que também criar recursos de propiciar que essa cultura apareça, que ela tenha visibilidade, que ela se torne orgânica no Brasil inteiro. E a maneira que nós temos de fazer isso é aquele nomezinho, participação popular. Então, voltando para o marco regulatório, eu acho que vou tentar explicar de uma maneira simples e rápida. Nós temos 3 sistemas dentro da comunicação: o sistema público, o sistema estatal e o sistema privado. O sistema privado todo mundo conhece, que são as grandes redes que se esmeraram em técnica, que tem programações equivocadas, mas também tem programações de grande beleza, estética, técnica e de valor cultural. Quer dizer, não vamos procurar não ser maniqueístas, né? E a TV pública, que ela agora, vamos dizer assim, está mais impulsionada com a criação da Rede Brasil, ela tem que ser um patrimônio público. Ela tem que ir na cultura popular, ela tem que fazer resgate de valores, etc. e tal. E para isso ela precisa ter um conselho de acompanhamento que tenha a diversidade dos segmentos sociais. E a TV estatal, que aqui no Rio, ela é bem exemplo, a NBR. A NBR transmite a atividade dos ministros, a atividade da presidenta, então ela é a TV, vamos dizer assim, se a gente for chamar chapa branca, eu chamaria essa. E a TV Brasil, ela tem que ter, e cabe a nós, fazer com que ela cumpra isso cada vez mais o caráter público, o caráter de ser uma TV nitidamente do povo brasileiro e não uma TV só de informações de ministério, de presidência, etc. E completando o que a Roseli falou, é importante lembrar que, embora existam TVs privadas, essas TVs estão explorando uma concessão pública. Então essas TVs têm digamos assim, algumas regras para obedecer, que deveriam essas regras deveriam ser obedecidas caso houvesse uma regulação dos dispositivos da Constituição que dizem respeito à comunicação e à radiodifusão no Brasil. Então, por exemplo, a violência simbólica contra minorias, por exemplo, uma programação que violente minorias, que não proteja, por exemplo, as crianças e adolescentes, os negros, por exemplo, as mulheres, a população LGBT, as pessoas com deficiência, essa programação não poderia estar no ar, por exemplo, esse tipo de violência simbólica. A diversidade cultural do país deveria estar ali representada. A produção independente deveria ser fomentada. Então, existe uma série de questões que há dispositivos na Constituição apontam, há uma série de questões que precisam ser regulamentadas. Daí a necessidade de um novo marco regulatório. Embora as TVs sejam privadas, a concessão é pública, é um serviço público. A Constituição garante, lá diz que esse é um serviço público da União, que ela pode explorar pessoalmente ou ela pode conceder. E aí as pessoas, os grupos, os oligopólios e monopólios não podem fazer essa exploração para benefício próprio. Tem que ser para benefício da coletividade. Isso que é importante. Obrigado. Roseli, só para a gente encerrar essa questão, antes de ir para a pergunta dos telespectadores que a Silvia está me esperando ali, eu queria saber o seguinte: o que mudou da TV
para a TV Brasil? Porque a TV também era uma TV pública, que cumpria esse papel público, tinha uma programação cultural extensa, não tinha vinculação com o governo federal, assim, no sentido editorial, claro que era do governo federal, mas nunca o governo federal interveio na programação da TVE. O que mudou da TVE para a TV Brasil? Bom, vamos lá, vamos responder mesmo. Vamos dar o exemplo, não vamos falar daqui, vamos falar da TV Cultura. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo com a TV Cultura. Sucateamento, demissão, no caso, é bom esclarecer que a TV Cultura que ela se refere é de São Paulo, com TV Cultura estadual. de São Paulo tem caráter estadual. Quer dizer, depende de onde vem o financiamento. A fonte de financiamento, ela é decisiva nesse estabelecimento de valores, de critérios. Então, eu estou falando do exemplo da TV Cultura, que é sempre importante mencionar que na verdade, a gente tem que saber de onde está vindo o fomento para aquilo existir. Aqui, por exemplo, eu não sei de onde vem. Vem da Câmara? Vem essa TV aqui? Essa TV é da Câmara. É da Câmara, então a Câmara financia. A fonte de financiamento determina. Eu diria que é quase o mesmo problema das TVs privadas com concessões públicas. Quem determina o valor, a mensagem, é um anunciante. Quem determina o valor e a mensagem na TV dita pública é aquele que dá o fomento. Então, por isso que tem que ter um marco regulatório, para permitir que a TV esteja livre, que ela tenha uma fonte de financiamento garantida em Constituição e que ela tenha uma liberdade de execução da sua programação, de entretenimento, jornalística, inclusive da crítica. Por que não? Por que não? Sabe, estamos numa sociedade onde hoje, dentro de uma democracia, aqui é muito importante fazer com que tenha vigor a palavra crítica. O vigor no sentido, vamos ver, vamos criticar, porque é uma democracia, nós podemos falar, então podemos transformar esse país num país melhor para todos. Então vamos exercer a crítica, vamos abrir esses conselhos, vamos participar deles, para poder realmente fazer uma TV democrática. Porque ele perguntou claramente a diferença entre um e outro. Eu diria que, tecnicamente, foi uma reafirmação de um conceito de rede nacional que a TVE estava perdendo. Quando ela cita a TV Cultura, acabou não complementando a nossa coisa ali, é que há uma crise momentânea de gestão, com mudanças, a partir dessa fonte de financiamento, com mudanças claras de programação, de objetivos. Alguns dizem até com uma tendência mais comercial do que anteriormente, já que a TV Cultura de São Paulo se notabilizou por programas educativos na área infantil muito importantes, teve a Rá-Tim-Bum e vários outros, e acabou se constituindo numa rede. E a educativa perdeu espaço. A reconstituição em EBC, na verdade, revigora o conceito de uma rede, que é a Rede Brasil, e fortalece. E, simultaneamente a isso, por coincidência ou não, o fato é que a TV Cultura abandonou esse conceito de rede, está em cabo em algumas programadoras, e a TV educativa se transformou na Rede Brasil com canal aberto, diferentemente da TV Cultura, e pegando exatamente aquelas retransmissoras ávidas por buscar uma programação nova, cultural, não comercial. Eu acho que essa foi a maior diferença, digamos assim. Obrigado. Vamos então à participação dos nossos telespectadores, Silvia. Vamos lá. Gabriel dos Santos, morador de Ipanema, pergunta: a internet tem possibilitado uma maior participação do público na TV, mas os senhores acreditam que deveria haver um programa feito totalmente pelo público? Obrigado, Silvia. Só que eu vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Rio TV Debate.